Bom dia, pessoas bonitas. Eu sou a Luana, do canal Luana Viana. Sejam bem-vindos a mais uma Sexta Sinistra, né? Hoje eu estou com um relato muito bacana para contar para vocês. Mas me digam aí, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Espero que estejam tudo bem. Final de semana aí chegando, né? Mais uma sexta. E queria deixar assim o meu agradecimento a todo mundo que tá chegando aqui no meu cantinho, né? As pessoas novas que estão chegando, as pessoas que já estavam e que estão e que vão permanecer com certeza, né? Aqui com a Luana. Desde já eu deixo o meu muito obrigada. Não se esqueça aí, pessoal, de olhar se você está inscrito. Se não tiver, por favor, se inscreva, deixa o like. Se puder, assista o vídeo até o final, que é para ajudar aqui a Luana, né, com a retenção do vídeo. E o YouTube tá entendendo que você está gostando e tá recomendando meus vídeos para outras pessoas e para você também. E sem muita embromação, que eu sei que você não gosta de embromação, o relato de hoje foi me mandado por um rapaz. Ele tem 20 anos, ele mora no Ceará. Ele me mandou um relato que eu achei assim bem curioso. O relato dele eu achei assim bem curioso mesmo, que ele vivenciou. E que eu pensei, por que não contar este relato, né? E aí, vamos pro relato? Vamos para mais um relato nessa Sexta Sinistra. E o relato de hoje é A Minha Vida Assombrada. Então, gente, sem muita embromação, vamos lá para mais um relato nessa Sexta Sinistra. Vou deixar aqui vocês com a pessoa que vai contar. Como todo mundo já sabe, eu vou contar a história como se fosse eu que estivesse contando. Então, vamos lá, né? Bom dia, o meu nome é Vitor, eu tenho 20 anos e eu queria contar um pouco do que aconteceu comigo na minha infância. Eu morava com a minha mãe e o meu pai. Assim, a minha mãe, ela sempre foi assim muito... Ela sempre ia pra missa. Ela não era assim uma religiosa, ativa, mas sempre que ela podia, ela ia muito à missa. Ela me levava pra missa, ela e o meu pai. E eu, com mais ou menos 9 anos, eu comecei a ver as coisas. Eu não sei se eu via, se era coisa da minha imaginação, ou se a minha casa era assombrada, gente. Mas eu comecei a ver, assim, coisas. Eu tinha o meu quarto, a minha mãe tinha o quarto dela. E toda vida que eu ia dormir, isso aconteceu por volta que eu tinha uns 9 anos de idade. Quando eu ia dormir, a minha mãe deixava a luz acesa. Aí depois ela ia lá, quando eu dormia, ela ia lá e apagava a luz. Só que às vezes ela pegava no sono, acho que de tão cansada dela trabalhar, não sei. Eu acho que às vezes ela pegava no sono primeiro do que eu e ela dormia e a luz ficava a noite todinha lá acesa. Eu gostava, não vou falar que não gostava, que eu gostava. Aí teve uma vez que a minha mãe deixou a luz acesa no meu quarto e foi dormir. E eu me acordei assim de madrugada com sede. Aí eu saí do meu quarto e do meu quarto pra cozinha, né? A luz da cozinha tinha que acender lá na cozinha. Aí eu saí do meu quarto, aí cheguei na cozinha. Antes de chegar no interruptor, tinha um armário assim na cozinha, perto do interruptor, e a minha mãe deixava a vassoura lá encostada no armário. E quando eu cheguei assim bem na cozinha, que eu olhei assim pro armário, o armário se destacava porque ele era branco. E eu vi assim o cabo da vassoura pendurado, que eu olhei assim pra vassoura, que eu olhei pro chão, eu vi 2 olhos na vassoura. 2 olhozinhos assim na vassoura, olha, assim bem brilhantes. E aí eu, como criança, naquele momento assim, eu não fiquei com medo. Eu vi aqueles 2 olhinhos, eu achei que poderia ser, sei lá, o reflexo de alguma coisa. Eu fui lá, me abaixei e toquei assim nos olhos. Quando eu toquei assim nos olhos, a minha mão transpassou os olhos. E aí, quando a minha mão transpassou os olhos, eu fiquei com medo. Aí eu fui voltando de costas, voltando. Aí eu fui pra minha cama e me enrolei todinha e fiquei lá.
rezei, sabe? Não sabia rezar, mas eu rezei a oração que a minha mãe rezava comigo, né? A oração do Santo Anjo do Senhor. Eu rezei e dormi. No outro dia eu falei pra minha mãe. Aí a minha mãe disse: menino, deve ter sido reflexo de alguma coisa, não sei o que, não sei o que. Mas, gente, eu sei o que eu vi lá. Era 2 olhos que tinha na vassoura, assim, bem embaixo. Se fosse reflexo de alguma coisa, eu acredito que tava mais pra cima. Mas não era 2 olhos bem nítido, bem nítido. Aí o tempo foi passando, foi passando. Quando eu tinha uns 11 anos, eu fui ficando assim mais rebelde. Eu entrei assim naquela fase, tava entrando naquela fase da adolescência, que eu comecei a, sei lá, pesquisar por coisas. Eu nem sei direito o porquê, mas nessa época a minha mãe comprou o primeiro computador dela. E aí eu gostei bastante, né, que ela comprou um computador, botou internet. E aí eu comecei a procurar por símbolo satanista, essas coisas, sabe? E eu peguei e coloquei um símbolo satanista assim bem na capa do computador. Quando a minha mãe viu que eu cheguei da escola, que ela viu aquela capa satanista no computador, ela brigou comigo. Só não me bateu, não sei nem porquê, mas ela brigou comigo. E eu tirei, mas eu pesquisava muito para essas coisas. Aí o que foi que aconteceu comigo? Era mais ou menos a noite e a minha mãe já estava dormindo. E era mais ou menos umas 3 horas da manhã. Eu fui tomar banho. Esse dia tava fazendo assim muito calor de verdade. E eu saí do meu quarto e fui tomar banho, porque o nosso banheiro não era nos quartos, né? Fui tomar banho, o banheiro dava acesso para a cozinha. E eu cheguei na cozinha, gente, e fui pegar minha toalha, que eu deixava a minha toalha no varal assim, perto da porta da cozinha, no quintal. E eu só chegava assim na cozinha, botava minha cabeça assim pra fora, esticava minha mão e pegava a toalha. Aí o que foi que eu fiz? Fui lá, abri a porta da cozinha, aí botei minha mão assim pra fora e a cabeça assim pra fora e puxei a toalha. Gente, só deu tempo eu botar a cabeça pra dentro de novo, uma telha caiu. Uma telha desse tamanho caiu assim no exato lugar onde eu tirei minha cabeça. Aí eu tomei aquele susto assim. Aí eu botei assim a cabeça do lado de fora e olhei, né? E não vi nada, não vi ninguém. Aí eu peguei e fechei a porta bem rápido e fui tomar meu banho. Aí quando foi no outro dia de manhã, eu me acordava cedo para ir para a escola. Quando eu cheguei na cozinha, a minha mãe já estava fazendo café. Aí eu fui no quintal, né? Fui na porta assim do quintal. Aí eu olhei, não tinha nada. Não tinha telha, não tinha caco de telha, não tinha vestígio que tinha caído alguma telha. E não vi nada. Aí eu fui e perguntei: mãe, a mãe já varreu a casa? Aí ela disse: não. E a mãe já varreu o quintal? E ela disse: não. Levantei nesse minuto, vim botar o café no fogo. Quando o café tá fervendo aí, eu tô terminando aqui de lavar a louça. E eu fui assim: mãe, mas a mãe juntou os cacos de telha que tava aqui no quintal? E ela foi e disse: que caco de telha? Os cacos de telha que tava aqui no quintal. E ela: não fui aí no quintal hoje ainda não. Aí eu perguntei: e o pai? O pai veio no quintal? E ela disse: não, seu pai não foi no quintal ainda. Gente, eu fui sair no quintal. Eu procurei no lixo. Eu dei uma olhada bem no pé da porta. Não tinha nenhum vestígio que tivesse caído telha ali. Nenhum vestígio, porque a telha caiu do alto. Ela fez assim, ó, paf! Ela se esbagaçou no chão. E não tinha vestígio de telha. E eu fiquei me perguntando: meu Deus do céu, o que foi isso? O que aconteceu comigo? E aí eu continuei, né, com esse negócio de coisa de satanista, essas coisas, sabe? Eu lia, eu pesquisava, tava assim, quase vida louca, sabe, gente? Eu só não usava droga, mas eu gostava dessas coisas. Aí o ápice pra me deixar essas coisas foi que eu tava no meu quarto, e aí eu tava deitado no meu quarto,
eu não rezava mais, sabe? Nessa época, já tinha 12 anos, eu não rezava mais e nem nada. E aí eu fechei a luz do meu quarto e a porta do quarto estava aberta. E ficava assim um pouco de claridade assim no meu quarto, não ficava totalmente no escuro, por causa da claridade da cozinha do outro cômodo. E eu deitado, e aí eu vi uma sombra descer da parede pro chão. Era assim uma sombra negra, sabe? Não tinha olho, não tinha rosto, não tinha nada, mas eu vi. Aí esse, gente, foi o ápice pra mim deixar essas coisas de mão, porque pra mim aquilo ali era uma coisa ruim. Eu vi assim tão nítido, eu tava assim deitado na minha cama, olhando no meu celular, e vi aquela sombra assim no teto. E aí ela foi se movimentando, o formato mesmo assim de uma pessoa na parede, foi se movimentando e descendo. Nessa hora, gente, eu me arrupiei inteiro. Me arrupiei assim de uma maneira que eu nunca tinha me arrupiado. E aí eu peguei meu celular, levantei da cama e fui e acendi a luz. Quando eu acendi a luz, aquilo simplesmente desapareceu. E aí desde esse dia pra cá foi assim o ápice pra mim deixar essas coisas assim de mão. Nunca mais pesquisei sobre isso, nunca mais quis saber sobre isso, nem desenhei sobre isso, que também eu desenhava sobre isso. E eu deixei de mão. Porque eu entendi que a pessoa que procura essas coisas, ela acha. Ela pesquisa, ela acha, ela fica tipo, sei lá, chamando, eu acho que é chamando essas coisas. E essas coisas vê você ali frágil, né? Em busca, e elas acabam vindo até você. Mas desde esse dia eu comecei a rezar e comecei a pedir a Deus, sabe? E me apeguei mais com Deus e deixei dessas coisas. Não quero mais saber dessas coisas. Eu não tenho medo. Naquele momento me deu assim um pouco de medo e tudo. Hoje eu não tenho medo. Eu ando na casa no escuro. Eu já tenho meus 20 anos, ando na casa no escuro, não tenho medo. Mas naquele momento eu senti que eu teria que parar com aquelas coisas que eu estava fazendo. E essa foi a minha história. E você já passou por isso também? Eu já passei. Eu não sei se era a minha casa assombrada ou se era realmente eu que estava atraindo coisas ruins para dentro da minha casa. Mas eu deixei com isso. Hoje, graças a Deus, eu não procuro mais isso. Assisto um filme aqui, outro ali, mas eu não pesquiso mais por essas coisas e nem chamo mais por essas coisas. E a minha história foi essa. Não é muita assombrado, né? Mas minha história foi essa. E até um outro relato. Eita, pessoal, o que foi que vocês acharam aí da história do meu amigo? Eu achei assim bem sinistra e concordo com ele, né? Pessoa que pesquisa muito por essas coisas, clama muito por essas coisas, acaba atraindo essas coisas para a vida da gente. Eu acho que a gente não deve procurar essas coisas. Muitas vezes a gente nem procura e vem, imagina a gente procurando, né, gente? Então, se você gostou desse relato, desde já eu peço a você que verifique se você está inscrito. Se não tiver, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificação, deixa um comentário bem bacana, que é através do seu comentário que eu estarei indo aí no seu cantinho te visitar. E com tudo isso era só. Meu muito obrigada. E mais uma sexta sinistra, né? Tchau, pessoal.